sobre Copa do Mundo, sobre futebol, mas agora puxando também para a esfera dos negócios. É porque a Copa do Mundo tem ampliado há algum tempo já o crescimento de uma vinícola brasileira. É isso, vinho e futebol podem combinar bastante. É porque a empresa é autora do vinho oficial da Copa do Brasil de 2014 e mesmo 12 anos após o Mundial, esse case de sucesso vem ampliando o faturamento dessa empresa que é familiar, sediada lá no Rio Grande do Sul. E a gente conversa ao vivo aqui no nosso estúdio com o enólogo e diretor comercial da vinícola Lídio Carraro, Juliano Carraro, que está conosco aqui. Juliano, uma boa tarde para você. Tudo bem, Estevão? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao nosso estúdio, a nossa conversa aqui no CNN Money. Juliano, é legal a gente poder trazer um pouco desse case, o que vocês conseguiram construir, justamente porque nós estamos aqui em uma Copa do Mundo, mais uma vez, e vocês criaram um rótulo que foi eleito pela FIFA e que ainda tem dado um crescimento muito bacana para a vinícola. Como que esse crescimento aconteceu? Quais foram os números que levaram vocês a ampliarem de perfil de empresa? Sim, o grande efeito, né, de crescimento em relação à elaboração do vinho da Copa do Mundo, ele se deu nos anos de 2013 e 2014, né, quando efetivamente estávamos em campo, digamos assim, né, no auge do evento sediado aqui no Brasil. Então, esse processo onde a FIFA elegeu a Lídio Carraro, né, como vinícola para elaborar e fornecer os vinhos oficiais da Copa do Mundo daquele ano, ele foi um processo extenso que levou pouco mais de 2 anos, mas assim que nós lançamos o produto no mercado, então tivemos aí, né, a grande oportunidade de linkar a nossa marca, Lídio Carraro, como produtora, a um grande evento mundial, né, de escala mundial, onde a licença ela abrangia o território mundial como um todo. Então, esse vinho ele acessou inúmeros mercados internacionais, principalmente, né, os continentes norte-americano, europeu e asiático, além, naturalmente, do nosso mercado brasileiro, né, onde tivemos um grande crescimento. E como que foi o desafio de uma vinícola pequena brasileira conseguir fazer exportações para outros países? Como é que chegou a esse assunto para eles lá? Porque a gente sabe que a tradição de vinho que é vendido de forma massiva para o mundo vem talvez de países do velho mundo. Como é que foi essa transição de degrau? Sim, o velho mundo e no caso da disputa por elaborar o vinho oficial da Copa do Mundo do Brasil, ela estava muito inclinada a ser da América do Sul, mas não brasileiro, né? Se cogitou em elaborar os vinhos com uma grande vinícola chilena na ocasião e nós, juntamente com algumas outras vinícolas do setor vitivinícola brasileiro, nos mobilizamos para apresentar à FIFA, né, a qualidade do vinho brasileiro no cenário internacional. Convencidos dessa qualidade, eles acabaram também abrindo, né, a participação para vinícolas brasileiras e aí nós prosseguimos com esse processo de seleção. Quase 2 anos depois, né, culminando ali, né, com a escolha da FIFA pelo projeto da Lídio Carraro. Então, nós já exportávamos, já tínhamos um histórico de exportação, principalmente para Estados Unidos, França e alguns outros países europeus. Mas o vinho da Copa do Mundo, né, em função de ser algo muito concentrado, digamos assim, num período curto, mas com muita força de mídia internacional, acabou nos alavancando, né? Nós exportávamos na época, se não me falha a memória, algo em torno de 16 países, 16 a 18 países, passamos a exportar para 30 países na época da Copa do Mundo. E isso depois, enfim, né, acabou construindo um legado, inclusive posterior à Copa do Mundo, né, tanto no mercado interno brasileiro quanto internacional. Juliano, mas é interessante a gente trazer esse assunto do crescimento, porque a gente vê uma diminuição no consumo de álcool por algumas gerações, principalmente essa geração consumidora mais jovem de agora. Como que vocês estão enfrentando isso, essa mudança do setor, mas trazendo números positivos, que é o que vocês têm trabalhado agora? Sim, a nossa tentativa, né, é de mostrar que o vinho, ele naturalmente, ele contém álcool, né, em sua estrutura, mas ele é uma bebida que ele tem, em muitos países do mundo, ele é visto como, inclusive, um alimento, né? Ele é praticamente um alimento funcional, né? Porque esse álcool que ele tem é resultante, né, de uma fermentação ali dos açúcares naturais da fruta e ele combinado com uma série de outros elementos, né? A parte principalmente polifenólica, que é proveniente da uva, mas está presente, né, em grande concentração nos vinhos, acaba sendo um potencializador
portador dos benefícios desse conjunto, né, de outros fatores que compõem o vinho. Então, eu acredito assim que a gente está vivendo um ambiente de muitas polarizações, né, onde as pessoas elas acabam andando em manada para uma direção, principalmente por falta de profundidade do conhecimento nos assuntos, né? Então hoje as mídias, né, por serem muito acessíveis e gigantesca quantidade de informação ao mesmo tempo, as pessoas acabam ficando uma informação muito rasa, né? E classificando tudo como dentro de uma vala comum, né, como bebida alcoólica, né? O vinho não é isso, existem inúmeras comprovações e a nossa aposta é num segmento de alta gama. Então a gente acaba atingindo um consumidor um pouco mais maduro, um consumidor que já detém um melhor conhecimento em relação aos benefícios do vinho e também a cultura que o vinho agrega, né? Que o vinho é algo que transcende a nossa história, né? Então ele nos acompanha aí por milênios, né? E a gente não é agora, né, nos últimos anos que vai mudar o que simboliza e significa um vinho, né? Tem essa tendência de vinho sem álcool e tudo mais, mas o vinho ele não vai mudar a sua essência, enfim, né? E é o que a gente foca e busca evidenciar cada vez mais na qualidade dos nossos produtos. Juliano, é interessante também a gente puxar, se quiser tomar uma água, está aí, está à disposição. Se quiser, é importante a gente falar também que nós temos uma reforma tributária muito próxima a entrar em vigência, que traz um aspecto do imposto seletivo, que é o que vai acabar sendo até relativo à quantidade de álcool por cada bebida. Como que o setor tem se organizado para isso? Porque já se fala muito internamente no mundo do vinho, pelo menos é o que a gente tem de acesso de informação, de que existe uma carga tributária que é um pouco mais alta para esse tipo já de produto, né, que vem do agro. Exato. Mas como é que vai ficar essa situação a partir da reforma com vocês? Como que o setor enxerga? Então, isso ainda tem uma certa nebulosidade, né? Porque existem as regras que foram aprovadas, mas existem inúmeros ajustes em curso, né? Discussões, estudos. Então, o setor ele aposta muito nesse entendimento, né? Num aprofundamento de estudos que consigam comprovar o que a cadeia toda do vinho interfere em termos sociais, inclusive, né? De geração de emprego, renda, agregação de cultura, fomentando toda a questão, inclusive, da cadeia do enoturismo, né? Que mexe com diversas outras, não é só o setor do vinho, mas é a hotelaria, são viagens, é o transporte, é a alimentação, né? Então é todo um conjunto de fatores e através de todos esses pontos e inúmeros estudos que estão sendo desenvolvidos pelo setor, nós temos uma esperança, né, de tentar apresentar informações que consigam embasar alguns argumentos que possam diminuir um pouco essa carga, porque de fato o Brasil não, a partir da reforma tributária, mas desde sempre, né, que nós somos uma empresa com 25 anos de atuação no setor vinícola, né, e nós sempre vivemos um cenário muito negativo nesse aspecto tributário, porque o imposto sempre foi alto e sempre tendeu a piorar, né? A ficar mais pesado por parte de, enfim, inúmeras mudanças, né, que a gente vê acontecerem, seja na esfera estadual que federal, né? Então não existe uma visão que possa proporcionar um ambiente de crescimento, né, nesse setor. Então a gente vê aí temos esperança, a gente sabe que o nosso país aí, o cenário tributário, ele sempre é um assunto complexo, né, para diversos setores da nossa economia, indústria e tudo mais, mas a gente tem sim trabalhos aí sendo desenvolvidos para serem apresentados nos órgãos. Mas já tem a conta de quanto que mudaria isso hoje? A conta exata ainda não tem, porque depende muito. Por exemplo, nós vendemos para o trade, né, que é a venda para quem vai revender o produto, ou seja, restaurantes, empórios, né, muitas vinícolas vendem para grandes redes de supermercados também. Esse é o trade que faz a revenda do produto. Mas também dentro das vinícolas existe o enoturismo e uma venda direta ao consumidor final, através da experiência no enoturismo e através dos seus e-commerce, seus sites de venda. Então isso por si só já gera dois modelos completamente diferentes de aplicação de tributo.
produtos. Então depende, dentro de cada vinícola, o que mais pesa né, dentro do cenário individual, vai responder com mais objetividade essa pergunta, se vai pesar mais, se vai pesar menos, o quanto mais ou o quanto menos, né? Depende dessa divisão de vendas por canais. Juliano, um outro assunto que eu acho que é interessante a gente trazer também, que é uma discussão que tem acontecido em diversos outros setores, é a respeito da nova escala 6x1, que o governo federal tem colocado esse projeto com bastante força. A gente sabe que durante tempos de safra, por exemplo, é necessário um trabalho diário, até diurno, noturno. Como que o setor tem se preparado e se tem visto isso com bons olhos, com maus olhos, como que é? Então, esse novo cenário, né, prestes a entrar em vigor aí, ele prejudica, na verdade, os dois lados, né? Porque nós temos uma pequena parcela da nossa equipe, da nossa força de trabalho, que ela é permanente. Então, nesse caso, né, os rendimentos de quem está contratado vão ser mantidos em caso de haja essa mudança, né? E a gente vai precisar ampliar em algum percentual essa mão de obra, né, essa equipe. Porém, existe uma grande parcela de trabalho que é chamado de safristas, né, que são contratados por um período do ano que é a colheita. Esse formato de contratação, na verdade, ele vai prejudicar os dois lados, porque ele vai obrigar o contratante a contratar mais pessoas e vai também fazer com que cada um individualmente ganhe menos, porque esse público, né, essa mão de obra que vem com o interesse de trabalhar num período de safra, ela vê isso como uma oportunidade de um ganho extra. E ela vai ganhar menos, né? Porque ela não vai poder trabalhar a quantidade que ela teria disponibilidade e vontade de trabalhar. Então, ela vai acabar dando espaço para mais algumas outras pessoas dentro da equipe, né? Mas ela, no final das contas, vai acabar acumulando um ganho menor e a empresa, né, o contratante, vai ter que acabar lidando com uma burocracia, enfim, de contratação de um número maior de pessoas. Vocês têm pleiteado alguma ação, uma medida específica para o setor dos safristas ou essa discussão não acontece ainda? Olha, que tenha chegado até meu conhecimento, eu não tenho conhecimento de algum pleito setorial em relação a isso. Pode ser até que haja, mas que eu não esteja sabendo. Então, é algo que não chegou ao meu conhecimento, mas assim, eu vejo, daí falando pessoalmente, né, isso como uma pauta muito política do momento, né, de um ano eleitoral e tudo mais, porque muitos estudos, e a gente acompanha outros setores, não somente o vinícola, né, já tivemos essa informação de que os dois lados saem perdendo. Então, a quem interessa, né, um assunto em que os dois lados, contratante e contratado, saem perdendo, né? Pode ser que interesse a alguém que consiga interferir e manipular um pouco essa opinião pública, né, de algumas pessoas para gerar massa crítica ao seu favor. Ou seja, uma pauta política, né, mais do que propriamente de um benefício econômico ou social efetivo. Juliano Carraro, diretor comercial da Vinícola Lídio Carraro, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui, por ter vindo do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, para visitar a gente aqui também, falar um pouco desse legado da Copa do Mundo para vocês. Obrigado pela oportunidade e sintam-se todos convidados aí, né, a frequentar a nossa região, lá o Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, e conhecer o nosso enoturismo lá da cidade, que acolhe a todos com braços abertos. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado.